Pandeiristas do meu coração, sejam todos bem-vindos a mais uma live do Pandeiro Etc. Aqui Leonardo Persoléu, Pandeiro Etc. Vamos lá para começar a nossa live de quinta-feira. Não é TBT, nós estamos aqui para começar essa belezura de live. Vamos aí já deixando hoje o nosso convidado, não vamos esquecer, convidado dos bebidos. Vamos bater um papo com esse querido Vina. Vamos lá. Grande Calmirzinho, chegando já na área. Nós vamos começar a live daqui a pouquinho. Eu acabei de entrar aí. Seja bem-vindo, meu parceiro. Sei lá hoje, né? Só a figurinha do nosso amigo Anderson Leonardo. A sua também ficou legal pra caramba. Hoje o papo vai ser com Vina Lacerda. Daqui a pouco ele deve estar chegando na área aí. A gente começa às 18. Hoje eu entrei um minutinho mais cedo aí. Vamos mandando bronca aqui. Vamos lá. Bate-papo de pandeiro, porque a produção é tudo com a gente. De pandeiro, etc. Com Vina Lacerda. Isso aí. Rafa, seja bem-vindo. Estou aqui já fazendo o meu... escrevendo aqui o esquema. Seja bem-vindo aí. Prazer também. Galera, toda semana a gente batendo um papo só com gente fera. Um deles está aí na área, que é o grande Calmizinho. Cada semana 100% aí. O Vina Lacerda já chegou pra gente bater aquele papo. Então já vou chamar aqui de uma vez para não ficar para depois, né? Grande grande Vina! Fala, Léo, tudo bem, cara? Bom demais. Hoje aqui, enquanto tem o Calmizinho aqui, que tá do molejão, que tá cheio de cabelo aí, nós dois, ó. Dizem que Só careca brilhante. tem uma Fala coisa lá. que é boa, que acaba com a quebra Vamos começar com uma piada, daquela clássica do tio, assim, né? Que é uma coisa só que acaba com a queda de cabelo, né? Que é o próprio chão, né? Verdade, verdade verdadeira. Aqui o dia que eu conversei com o Calmizinho, ele tem a blusa lá do Deixa meu cabelo em paz. Eu fiz uma Deixa minha careca em paz, rapaz. Olha que maravilha. Ô, Vina, a gente, prazerzaço ter você aí. Então, daqui a pouco o pessoal vai chegando aí, tem gente que vai chegando, vai trocando ideia, vai fazendo as perguntas aí também com o tempo, né? O Instagram, ele faz esse trabalho de mandando as informações aí para todos. Então, é um prazer tê-lo aqui, muita satisfação da gente começar esse bate-papo, né? Poxa, eu que agradeço, né, a oportunidade, esse seu canal maravilhoso que divulga esse instrumento e a comunidade ligada a ele, né, de uma maneira tão legal, tão maravilhosa. E é a minha primeira live no Instagram, então você está sendo meu padrinho no Instagram, porque eu Pô, nunca usei muito, que nunca usei honra! muito o Instagram e hoje estou aí pela primeira vez divulgando aí meu trabalho e participando desse teu projeto maravilhoso nessa Pô, plataforma de interação aí. Obrigado pelo convite. sim, eu que agradeço demais aqui por trocar essas ideias com você que nós iremos trocar aqui, porque né, eu acompanho assim, seu trabalho, já vi há muito tempo essa questão do seu método, e a gente vai bater um papo a respeito disso tudo, mas antes, para a gente já deixar registrado aqui, que eu falo que aqui nós estamos sempre colecionando histórias, que é muito importante. Então, assim, histórias de vida. Conta pra gente como é que chegou a música na sua vida, percussão, o pandeiro, pra gente entender como é que foi isso, esse processo para você. Pô, que legal essa pergunta. Geralmente quando eu faço essa pergunta, a gente tem muito carinho nas lembranças, né? Então eu tenho essas minhas lembranças da minha inserção no ambiente musical foi através do meu pai, que é músico amador, mas a gente Uhum, morou em São Bernardo durante muito tempo, em São Bernardo do Campo, e meu pai tinha alguns amigos que tinham um grupo de samba lá, e de pagode, um grupo sereno, um grupo uhum. da comunidade local deles, e era muito legal, porque sempre um dos participantes, amigos do meu pai, tinha uma oficina mecânica,
E sempre no final do ano tinha uma super festa de Natal com os funcionários, com todo mundo, eles tocavam. A gente sempre estava lá no final de semana para fazer roda de samba, não sei o quê. E a gente dormia embaixo da mesa, né? O pessoal ficava tomando cerveja, ficava tocando. Meu pai não tinha, sempre teve um repertório muito grande de canções, então ia puxando uma atrás da outra. E aí a madrugada ia acontecendo e a gente ficava por ali mesmo. Quando minha mãe não levava a gente embora um pouquinho mais cedo, com pena das crianças, e meu pai ficava lá com os amigos fazendo aquele batuque. Então eu entrei nessa história da música muito pela essa influência do meu pai de ser algo natural dentro de casa, né? Ele sempre tocou, toca todo dia, até hoje, ele É senta, mesmo? pega o violão, fica brincando com o violão dele, é muito bonito, assim, ele tem uma relação muito legal com a música, né? E isso, de alguma maneira, foi transmitido para a gente, porque meu irmão mais velho também é músico, o Vadeco, e foi através dele que eu comecei a entrar um pouco mais dentro do universo, porque eu brincava com música, olhava meu pai tocar, vivia ali uma polaridade gigantesca, porque o meu quarto era... O meu irmão tinha um quartinho que era agregado ao meu quarto, e o quarto do meu pai era do lado do meu quarto, que era junto com o do meu irmão mais novo. Então a gente ficava no meio, eu e meu irmão mais novo, do meu pai e do meu irmão mais velho. O meu irmão mais velho escutando heavy metal e meu pai escutando música brasileira. Então, a partir disso que eu comecei a ver aqueles dois universos, né? E me interessava mais, adorava, o rock and roll sempre era algo um pouco mais pesado para mim. Eu me interessava pela música do quarto do meu pai, fui me aproximando a ele, enfim, começando a batucar as panelas e depois, quando o meu irmão já estava muito iniciado dentro da música, porque ele tocou desde sempre também, o meu irmão mais velho, eu cheguei para ele e falei, ó, eu tô com vontade de aprender alguma coisa. Que eu poderia tocar tal? E ele respondeu para mim, ó, existe percussão. Eu falei, mas o que é percussão? Ele falou, percussão é uns batuques aí. E aquilo ficou na minha cabeça, eu já brincava, já batucava alguma coisa, era panela, brincava com meu pai. Comecei a entrar nesse universo e os primeiros instrumentos que eu tive foi uma clave, um pandeiro, é claro, e depois meu pai comprou um bongozinho para mim, eu lembro, e aí a partir daí eu comecei a brincar com esse negócio e tenho muita alegria em ter, né, tido o privilégio de poder, inclusive, né, escolher ser músico, porque o meu pai, ele não teve essa opção, sabe? O meu pai, ele foi uma Uhum. pessoa que teve que começar a trabalhar muito cedo e não teve essa opção de poder ali, né, aquele começo de carreira, principalmente, que a gente precisa daquela força, ele não teve esse privilégio, então eu sou muito grato e por ter, né, conseguido, né, viver para a música, né? Eu acho isso muito legal. Poxa, isso aí é o maior incentivo de todos, quando começa dentro de casa, porque eu costumo até brincar com os músicos aqui, às vezes a primeira barreira é dentro de casa, né? Na hora que a pessoa fala, quero ser músico, artista, ator, alguma coisa assim, sempre pro lado da arte, todo mundo já, opa, não, isso aí é muito difícil, tem muita droga, tem não sei o quê, mas graças a Deus no seu caso foi o contrário, né, cara? Isso aí, eu imagino que é o apoio todo. Eu lembro da primeira vez que eu fui tocar à noite na vida, né? Eu adolescente ainda, encontrei um grupo de amigos que tocava e eles me chamaram, ó, vamos por intermédio de um outro amigo, acabamos montando uma banda, eles me chamaram, eles já tinham uma banda na realidade, e eles me chamaram na primeira noite para eu tocar. E aí eu cheguei em casa, falei pro pessoal, pro meu pai, pra minha mãe, assim, minha mãe não entendeu nada, o meu pai não falou nada, mas eu saquei a do meu pai. Meu pai falou, né? Acho que deve ter falado para ela, ó, deixa ele ir que eu vou ver o que que é, onde é que ele tá se metendo aí. E aí a gente foi pro bar. O bar era do pai de um dos músicos, então a gente tinha acesso ali ao bar, né? Eu percebi isso depois. E a gente começou a fazer um batuque lá. Quando eu olho para a janela, quem que tá lá, lá fora do bar, dando uma bisbilhotada, é o meu pai, junto com o meu irmão mais novo, né? Então ele, além de ter me dado essa força, foi meu primeiro público. No primeiro concerto que eu Pô, fiz, eu vi ele lá espiando, né? Então foi muito pô, que legal isso. legal. Pô, que honra, isso é muito incentivador, cara. Pô, legal demais essa sua experiência e sua história. Ô, Vina, deixa eu mandando só um salve aqui pro Valfredo, Rafa, Platinella, Ellen, Marcelo
Não sei se é Carraro ou Carraro. Ah, o Marcelo Carraro, isso. Abração, Isso. Marcelo, queridão. Pô, seja bem-vindo. Rafa Toledo aí na área, Cavaquinho, Dudu. Pô, sejam todos bem-vindos. Aí Valfredo, o, ô Valfredo. o Valfredo tá te mandando um abraço aqui, abraço para o Vina, pandeirada brasileira é fantástica e tem aprendido bastante. Ó, que legal. Obrigado, Valfredo. Vini Portes aí, super pandeirista aqui de Curitiba. Beijão, Vini, amigão nosso aqui. Portes Vinícius. Sim, sejam todos bem-vindos. E no caso aí, você foi trabalhando, né? Foi, que eu digo assim, tocando, igual você falou, começou nas panelas, depois foi para os instrumentos, teve essa influência em casa, mas aí como é que você foi trabalhando essa questão das suas influências? Como é que você gostava mais do rock and roll, do MPB, como é que você começou a pesquisar? Olha, eu conheci mais um privilégio que eu tive na vida, que eu conheci o Coelho, que é o Carlos da Rocha aqui, um músico aqui de Curitiba, que tocou numa banda de reggae durante muitos anos, uma banda de reggae que teve bastante sucesso aqui nos anos 90. E o Coelho ele tocava pandeiro, tocava conga, tocava mais dentro do universo do samba e do reggae. E não sei por quê, eu nem lembro como eu encontrei ele e fui ter umas aulas com ele. Então eu lembro que eu pegava a minha bike e saía até lá a casa onde ele tinha, ele morava junto com a banda. Eu chegava lá, ele estava se exercitando, ele sempre foi um cara que gostou muito de exercício. Então ele tinha os seus ferros ali, eu lembro dessa cena, porque na época, né, galera, todo mundo mais duro tal, ele fez todo um aparato de musculação com tijolos e barras de ferro, assim, eu chegava lá, ele estava malhando tal, eu piazão ainda, eu falava, ei, tudo bem e tal, vamos fazer uma aula, vamos, e ele começou a me ensinar algumas levadas de pandeiro, e me gravou uma fita cassete, com muita música boa. Tinha muita música boa. Então eram os dois lados de músicas que eu não parava de tocar de samba. Depois ele me deu mais uma e eu comecei ali. Eu tentava tirar aquelas levadas que ele me passava e pegava aquela fita cassete, colocava no Walkman, que era o que a gente tinha lá, o meu irmão eu podia usar, ou toca-fitas do meu pai, e tocava um pouquinho de pandeiro. Então minha iniciação musical foi muito por conta dele. Até faz muito tempo que eu não vejo ele, mas tenho um carinho muito grande pelo Coelho. Muitos aqui da cidade de Curitiba o conhecem e caso ele esteja aí online aí, mandar um beijão para ele. E aí as minhas influências depois disso tinha muito pouco músico em Curitiba. Músico. Tinha muito músico, mas muito pouco percussionista. E também naquela época era um pouco mais difícil de nós encontrarmos e a gente acessar as pessoas, né? Eu lembro que quando o primeiro vídeo aula que eu peguei, eu fui até a casa do Johnny Dionísio, que é um outro músico aqui de Curitiba, que ajudou muita gente, é um músico até hoje atuante, dá aula bastante para criança e adolescente de bateria. Ele conseguiu uma fita para mim do Alex Acunha e do João Paraíba, Putz. VHS. E eu pedi para Isso, meu isso pai é me mais ou menos levar. que ano? Que ano, assim, você lembra mais ou Eu menos, acho que não? 95, talvez. 95? Uhum. Acho que 95. Eu tinha 13 para 14 anos, nasci em 81, 90, logo depois da Copa ali, 95, exatamente. E aí eu fui com meu pai lá nesse lugar, que era longe, que é um bairro que hoje em dia a gente acha que é super perto aqui de Curitiba, mas eu lembro que na época a gente achou uma viagem, fomos lá no bairro, tal, pegamos a fita, trouxemos e eu fiquei com aquela fita tocando em cima do Alex Acunha e do João Paraíba muito tempo. Depois o mestre Dinho Gonçalves, consegui comprar uma fita VHS do mestre Dinho Gonçalves. Então eu lembro quais foram as minhas primeiras mídias. Depois o disco do Carlinhos Brau, foi um disco muito importante para mim também, o Alfa Gama Betizado. Eu não sei até de que ano que é esse disco, viu? Mas é até bom, vou Uhum. até dar uma pesquisada aqui depois, eu estou na internet aqui, ou alguém que estiver escutando a gente aí, se alguém descobrir o ano do disco Alfa Gama Betizado. Foi um disco que eu escutei muito do Carlinhos Brown, adorava, curtia um pouco daquilo e comecei a escutar muito o Marco Suzano e o disco do Lenine que caiu na minha mão, né? Do Olho de Peixe. Eu não lembro Uhum. como, acho que foi o Coelho que me deu esse disco, provavelmente. E ali, cara, eu falei, nossa, que sonzeira é essa? Que coisa maravilhosa. Eu acho que o disco é de 94 também, o Olho de Peixe.
informação que me está faltando aqui, mas depois a gente tenta encontrá-la. E aí, cara, eu comecei a escutar muito pandeiro, comecei a tocar muita bossa nova, muito samba com esses amigos que eu tive privilégio de encontrar e comecei a aprender na marra, né? A gente tocava numa pizzaria toda sexta-feira, chegava com o meu bongô embaixo do braço. 1996, o Alfagama Betizado. A Alessandra Lang, minha companheira ali, mandou a informação. Eu não Alana, sei se é não pode Alessandra falar. Lang. Sam. Não, eu tô falando que a Alana mandou um abraço aqui, falando, Vina, meu primeiro professor. Ô, querida, Alana, super pandeirista, pô, pessoa queridíssima aqui de Curitiba. Poxa, Alana, que prazer ver você aí. Que legal. Pode, E pode aí, mandar. cara, foi isso, né? Os anos 90 ali, com essa coisa da música brasileira maravilhosa. Depois entrei nessa onda do. Lembro muito do show Os Cinco no Palco, do Lenine, Suzano, Paulinho Mosca, é, e também o Chico César, um show maravilhoso que eles fizeram. Comecei a me influenciar muito pela música brasileira desse lado um pouco mais. Eu acho que um pop, não sei se pop, mas né, uma música brasileira de difícil explicar, mas que me trouxe uma admiração muito grande por esses artistas, por essa percussão. Depois, é claro, né, cara, coisa de Chico Buarque, Gilberto Gil, comecei a tocar esse tipo de repertório muito em barzinho, toquei Djavan e fui alimentado por isso, né, cara? Eu fui alimentado por essa música brasileira fantástica, em casa com samba, muito pela música pop que o meu irmão escutava. Meu irmão sempre também teve influenciado pelas músicas, né, mais do universo da música pop. Mas a minha influência começou aí, cara, com o Suzano, com o Lenine, e depois isso se estendeu, foi um pouco inverso, aos pandeiristas de choro. Porque, ó, o Olho de Peixe é de 93. Então esse foi o meu universo aí, cara. 94 para 95, Olho de Peixe, muito escutei. 95, 96, o Alfagama Betizado. E estudando, escutando esses discos, e depois que eu voltei para o universo do choro, isso já nos anos Uhum. 2000, porque embora eu tenha escutado muito choro quando era criança por conta do meu pai tinha alguns discos de choro, colocava e a gente sempre escutava esse estilo musical, mas eu fui assim me voltar a ele depois de já tocar, já de ter passado pela bossa nova e pelo samba. Porque a gente se sentia intelectual com 15 anos também, a bossa nova representava aquilo pra gente. Então a gente Uhum. adorava ir naquela pizzaria, eu com meu bongozinho, meu pandeirinho, tomar cerveja, falar sobre música brasileira, sobre um amigo meu que adorava ler, sobre poesia, ele sempre trazia as coisas. A gente montou um grupo de amigos que eu também tenho muito privilégio, então eu fui muito presenteado com pessoas na minha vida, sabe? Eu tenho sempre uma gratidão por isso. Tiago Menegassi, Eugênio Fim, Guilherme Chibata, que foram amigos, são amigos até hoje meus, que a gente criou esse primeiro grupo chamado Regra 4 e que a gente se alimentava de música brasileira, cara. Então era assim, realmente uma fase que eu adorava. E eu ganhava na época, era 30, não sei se era cruzado, já tinha um real, 96, não sei, mas eu ganhava 30 reais ou 30 cruzeiros novos, não lembro qual era a moeda, para tocar no sábado nessa pizzaria. E aquele foi meu primeiro emprego. Então, como eu fui privilegiado né, diferente da família do meu pai, de eu ter casa e comida, aquele dinheiro que entrava era para mim. E eu sempre fui um cara que reservei dinheiro. Então, comecei a comprar umas coisinhas. Comprei um cachixi. Aí, né, depois comprei um carrão lá pelos anos 2000, quando fui para São Paulo, uma viagem que a gente fez para São Paulo, conheci a Grande São Paulo, foi uma maravilha, a gente tocou lá. Aí comecei a montar o meu setzinho e me interessar por outros instrumentos, né? E entrei na história da música brasileira tocando muito em bar aqui. Essa foi minha primeira fase, assim, em Curitiba. Então, toquei durante Uhum. muitos anos, me criei dentro do Conservatório de MPB de Curitiba, que aí foi uma revolução na minha história musical, porque isso em 99 eu entrei no Conservatório de MPB de Curitiba. Então, eu já tinha Uhum. essa história do barzinho, de tocar com os alunos, mas aí lá eu tive o contato com um refinamento da música brasileira que foi fantástico, né? Fiz parte da orquestra
de sopro do Conservatório de MPB, sob a regência do Roberto Inhatali, que depois foi regida pelo Sérgio Obá, que hoje a gente toca junto no Mano a Mano Trio. Mas que foram meus professores, meus maestros, como todos os outros músicos que eu pude dividir o palco, né? Então eu fico e dividi a vida tocando. As minhas influências eu sempre acho que analiso dessa maneira, estão nas pessoas com que eu convivi, foram meus professores mesmo, e me trouxeram muita coisa que eu sou eternamente grato. Pô, que bacana, cara. E você vê que eu falo que a música, ser o virtuoso, às vezes, né, virtuoso, e todo mundo quer estudar muito, tocar bastante, mas é um grande encontro, um local de se fazer muitas amizades também, muitos companheiros de jornada e, pô, e graças a Deus você teve esse suporte aí, muito legal, muito bacana. Tem uma galera entrando aqui, né? Eu sempre gosto de mandar um abraço aí, Zé Silva, meu pai. Bora Opa! pandeirar, galera tá aí. Ó o Luan Clarindo aí também. Deixa eu ver, Xavier, Rafa, galera toda aí, Tereza. Ô, Vina, a gente vai continuar batendo esse papo aí, só que eu queria saber o seguinte, cara, dá pra você mostrar aí, não sei, o pandeiro tá aí perto, pra você mostrar essa técnica aí pra gente, brincar um pouquinho aí numa improvisação? Claro, claro, eu até pluguei aqui nas caixinhas, vê se o Hum. som fica legal aí. Dá para escutar bem? Aí sim, subam os corações aí, galera. Suba os corações. Pô, que legal, cara. Pô, bom demais, viu? Técnica limpa, suave aí, numa boa, muito bacana. Então assim, você teve o seu contato com a questão de, da, da, do estudo, né, mais formal assim, foi em 99, então que você entrou foi para a orquestra que você falou? Para o Conservatório de MPB. Conservatório. Isso. E aí você começou essa parte teórica mesmo da música, ou antes você já tinha estudado? Cara, essa história eu acho uma história que eu adoro compartilhar com o pessoal, porque eu cheguei para fazer o teste na orquestra de sopro do conservatório, né? Você falou bem, né? Eu te corrigi, mas na verdade a orquestra que você falou é a orquestra que é sediada dentro do conservatório. Então eu entrei no conservatório através dessa orquestra, porque eles fizeram um teste para percussão e eu fiquei sabendo, não sei como, fui até o centro da cidade, procurei esse tal desse conservatório, não achei, voltei para casa. Triste. Aí falei, poxa, desculpe, vou ver se eu vou outro dia lá. Fui lá, consegui achar o tal do conservatório, vi quando era o teste e convidei meu irmão para ir lá, para tocar comigo. Só que o meu irmão, ele sempre foi um músico, né? Ele é um excelente músico, né? Um produtor, trabalha muito com música, desenvolve conteúdo e tal. Na época ele tocava mais o universo da música do rock. E aí eu tinha que tocar uma bossa nova e um samba. E para o meu irmão aquilo ali era um pouco mais complicado, assim. Então ele teve que estudar, tal, ficou estudando para me ajudar lá um monte. Ah, eu vou estudar essa levada, tal, para poder ir lá para tocar comigo nesse teste para entrar nessa orquestra. E tinha uma partitura também.
para poder fazer uma leitura à primeira vista. Então eu fui lá, meu irmão me acompanhou, eu toquei umas levadas de samba, a gente tocou um samba ali, toquei um pouco de pandeiro e me passaram a partitura. Eu não conhecia, não sabia ler partitura. Eu tinha tido contato com partitura através de um músico aqui da Orquestra Sinfônica do Paraná, o Márcio Zulak, mas eu fui um péssimo aluno dele. Eu devo ter ficado uns 2 meses com ele, e quando eu vi que complicou, não entendi aquelas bolinhas, aqueles pauzinhos, larguei o curso, e aí parei de estudar com ele, e aí pintou essa história no conservatório, eu entendi um pouco da simbologia. Quando apareceu a partitura, eu fiquei muito nervoso, mas era um ritmo em 7/8 que era meio difícil de... Depois, quando eu fui aprender a ler, que eu via que... Quando eu fui aprender a tocar, na realidade, não aprender a ler a música, mas que eu fui aprender a tocar a música, não era tão fácil. Depois que eu vi que era difícil tocar em 7. Mas ali eu não pensei muito o que era 7. Eu entendi que tinham 7 símbolos. E eu comecei a tocar um pouco daqueles 7 símbolos e tentar fazer uma analogia com um pouco de coisas que eu soube. E eu acho que assim, eu acho que eles gostaram daquilo que eu fiz, porque eles perceberam que eu não sabia ler, mas também entenderam que eu, de alguma maneira, tinha algum conhecimento que pudesse ajudar e que pudesse ser lapidado ali dentro da orquestra. E me aceitaram. Então, o Roberto Ignatali e o Michael Tukop, que era o baterista na época, querido amigo meu também, eles me aceitaram na orquestra e eu entrei dentro da orquestra. Só que eu não sabia ler música. E aí eu comecei a entrar, né? Fiz alguns cursos dentro do conservatório, comecei a estudar música lá de uma maneira mais formal. Só que na orquestra, como já na primeira semana tinha um monte de arranjo, eu não sabia as convenções, então eu ficava decorando as convenções. Me passava as partituras e esse meu amigo, Michael Tukop, também me ajudou muito, porque antes de começar a música, ele olhava para mim e, lembra, é assim, ó, pá, 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 pá. Deu, beleza. Daí ficava tocando lá e só lembrando aquilo, pá, 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 pá. Quando ia chegando a partitura, no momento daquela escrita musical, daquela convenção que eu não entendia direito, eu tentava decorar e tentava fazer. Então ele me ajudava muito. E aí, aos poucos, fui interagindo com esse tipo de simbologia, que afasta muito as pessoas no começo do ensino, né? Porque ele é um conhecimento assim um pouco ainda que de alguma maneira é apresentado para a gente de uma maneira um pouco estática, às vezes descontextualizada em relação à prática, né? Então a teoria da música eu fiquei me afastando dela. Eu estudava, mas mais ou menos por cima. E aí tive uma carreira, né, uma parte da minha carreira dentro da orquestra, me virando com essas leituras meio ruins, com esse conhecimento meio capenga, e depois tive que estudar para poder fazer e ingressar na faculdade, porque eu fiz o curso de superior de instrumento na Belas Artes, que é uma universidade aqui de Curitiba, e eu acabei ingressando lá no curso de percussão erudita. Eu já era um pouco mais velho, já devia ter uns 22, eu acho, quando eu ingressei lá. Então eu tive que estudar e me preparar, e ali sim eu tive uma formação em relação à harmonia, percepção, tudo, porque eu demorei um pouco para entrar, para ingressar na universidade. O curso estava fechado há alguns anos. E, embora eu já quisesse fazer, eles demoraram alguns anos para reabrir o curso, e quando reabriram eu consegui ingressar na universidade, e ali tive que eu tive que entrar para valer nesse universo. Tinha muita dificuldade, porque era uma faculdade de música erudita, então sempre teve toda essa força, né, e esse pé muito grande na música de concerto. Então, as aulas de análise, eu lembro, né, poxa, eu tinha que estudar um monte, então foi muito legal para mim, porque eu tive que correr atrás. E aí me formei dentro do curso de percussão erudita em 2007. Aí em 2007 eu me formei lá. Então eu fiquei, acho que fiquei 4 ou 5 anos talvez para me formar. Não, foram 4 anos, é. E então eu devo ter entrado aí em 2002, eu acho, é. E foi muito legal, foi uma experiência maravilhosa. E aí sim, foi nesse período que eu comecei a me interessar exatamente para tentar traduzir o conhecimento que eu tinha na música popular para essa linguagem um pouco mais não erudita, mas um pouco mais formal que eu tinha tido dentro da Universidade de Música e Belas Artes. E foi ali que eu pensei na história do material do Pandeirada, que foi o primeiro material que eu
que a gente criou aqui juntos com alguns músicos aqui da cidade, né? Então foi muito legal porque a universidade ela me deu de alguma maneira esse clique assim, sabe? Ó, você pode de alguma maneira tentar misturar esses dois ambientes. E desde então a minha atuação dentro do universo erudito é muito pequena, embora eu às vezes faço alguns trabalhos com a Camerata de Curitiba aqui, com a orquestra. Eu sempre estive próximo a ele, sempre eu gostei muito dele, sempre estive próximo e isso me amplificou de maneira assim muito prazerosa essa relação com a música, de trazer esses outros elementos que eu antigamente não os utilizava, né? Uhum. O Xavier até ele tá falando aqui, Vina é um herói nacional. Ô, Depois, louco! depois conta do livro e como foi o processo da escrita. Você já começou aí, então fala pra gente como é que foi esse processo da escrita aí do livro. Uhum. Cara, que legal. Então, ele partiu justamente disso, de tentar procurar alguns materiais, porque quando eu comecei a olhar, poxa, o material de caixa clara, maravilhoso, todo esse sistematizado, tá? Eu olhei para aquilo e falei assim, nossa, mas aqui no Brasil não tem muita gente, né? E tinha alguns métodos de batera, né, dos Estados Unidos, americanos sempre à frente, mas com música brasileira não tinha muitos. Tinha, mas não muitos. E na área de percussão, menos ainda. E aí eu fiquei procurando tal e tive uma ideia de escrever um projeto para a lei de incentivo à cultura aqui da cidade de Curitiba, pensando no material de pandeiro, já que eu não tinha acesso. Os projetos de edital sempre demoram um pouco para ser criados, né? E, para minha sorte, logo depois um pouquinho antes desse edital ser lançado, o Betão Sampaio, de ter o resultado desse edital, o Betão Sampaio lançou o material dele de pandeiro, o primeiro pandeiro brasileiro, que eu acho que é de 2006, ou 2000, porque o pandeirado é 2007. Então, quando eu peguei aquele livro, eu falei, nossa, olha que trabalho maravilhoso do Beto Sampaio. E tive contato com a escrita do Carlos Stasi. E, a minha, Uhum. e no desenvolvimento desse material, né, do Pandeirada, eu fui muito estimulado e instigado pelo material do Beto Sampaio. Betão querido, super músico, né, de uma geração um pouco mais velha que a nossa. E ele tem muitos materiais legais, né? Não sei se você acho que vocês devem conhecer a maioria do pessoal de pandeiro, os materiais do Beto Sampaio. Então, eu peguei aquele material e falei, olha que legal, e olha que tipo de escrita legal, porque eu também não tinha um contato com a escrita do Carlão. Eu conheci o material do Luiz Anunciação, que era uma dificuldade para eu ler, mas eu já tinha entendido ali aquele negócio, que é muito legal, mas é um pouco mais rebuscada, né, essa escrita. E eu queria uma coisa um pouco mais simples. E aí, simples no sentido de, assim, né, com um pouco menos de informação, já que eu não queria, eu me identifiquei muito mais com a proposta do Carlos Stasi e do Betão Sampaio do que aquela escrita do Luiz Anunciação. E aí já comecei a escrever os materiais, né? O primeiro foi um papel desse tamanho assim que eu fiz e procurei um amigo meu, o Iê do Pandeiro, não sei se vocês conhecem, que é um Sim. grande percussionista músico aqui de Curitiba, que fez parceria com um dos livros do Roberto Sampaio também. O Iê do Pandeiro chegou para mim, eu olhei aquele monte de material, falei, Iê, você pode fazer edição de partitura? Ele já trabalhava com edição de partitura, tinha trabalhado no livro do Sampaio, e é isso aí da Maria. Ah, da Maria tá por aí, ó. Roberto Ah, Sampaio e Vitor Bubi. Isso da aí, Maria, seja queridão. bem-vinda. Roberta do Pandeiro tá te mandando um abraço aí, ó. Roberta Ô, Valente. ô, Robertinha, beijo. Que saudade. Que É, legal, que legal. aqui a gente vai conversando, mas o pessoal vai mandando, né? Marcelo Carraro falando lindas histórias, Vino, obrigado por compartilhar. O, ó, o Brian Potts aí na área também. O Vinícius Ô, Potts está falando aqui, Vinícius, você foi meu maestro também, ainda é, só tenho a agradecer. Galera, muito, muito agradecida ao Vina. pô, galera é demais. Queridos todos aí. Da Maria. Da Maria tem um material muito bom com o Roberto Sampaio também, de birimbau. Então são gente que são pessoas aí que, né, estão contribuindo demais. E essa nossa família, pessoal, a gente só é muito legal ver essa família sempre junto e fomentando essa nossa
Eu até brinco com o pessoal, essa nossa tara pelo pandeiro, pela música brasileira, que eu acho demais, é tantos jeitos, tantas pessoas, tantos olhares sobre um instrumento, que alimenta muito a gente, né? Então isso é muito legal. E foi isso que eu fui estimulado por esse olhar dessas pessoas, por ver isso. O IE me ajudou um monte para desenvolver esse material, começou a fazer todas as edições de partitura. Eu sequei esse material, que era gigante, assim, que eu tinha feito, eu sequei muito ele, graças também ao IE. Falou, pô, será que não é muita coisa vir Natal? Eu acho que ele estava até preocupado com o trabalho, porque uma coisa insana minha. Eu falei, é verdade, eu acho que eu estou viajando. E aí comecei a reorganizar o material, fizemos e publicamos em 2007. Agora, uma coisa que eu tinha, que eu achava muito que faltava um pouco, é que eu queria, de alguma maneira, de me apropriar desse universo do play along, que era uma coisa que eu achava muito legal do universo da música do jazz. E você aprender a tocar dentro de um universo um pouco mais real. Já que a música erudita trazia métodos sem nenhuma referência, então esse foi o meu choque quando eu cheguei lá e tinha que interpretar uma peça de caixa, eu não tinha só com o material escrito, eu não tinha referência sonora, porque minha vida inteira foi a partir disso. Eu sempre interpretava e de alguma maneira, me alimentava das informações que me chegavam. E só aquele material escrito, para mim, era uma coisa meio... era pouco acessível para mim. E eu falei, poxa, se a gente escrever alguma coisa com referências sonoras para música brasileira, acho que pode ser legal, porque o cara vai ter lá junto o áudio e o play along para tocar. E aí a gente criou e eu convidei o André Prodóximo e o Julião Boêmio, desculpe, para fazer a composição de 18 canções que fizeram parte desse material. Então o material é dividido em 3, eu até peguei ele aqui para... Essa é a versão comemorativa que a gente fez Pô, um ano legal. atrás, que é de capa Douradão marrom. aí, né? Marrom? É, Ah, tá. Achei que era dourado. é o marrom o dourado, isso mesmo, o marrom dourado. E ele acho que até é dourado, viu? Ó, tem essa brincadeira, porque o primeiro também eu via meio verde, tinha gente que falava que era azul. Então, porque a capa do primeiro era de outra cor. Então, É. esse aqui também é meio assim, que é uma arte gráfica da Adriana Alegria, uma menina que tem trabalhado junto com a gente há muitos anos, uma pessoa muito legal aqui de Curitiba, que desenvolveu toda a história, toda a marca do Pandeirada, que ficou essa coisa do pandeirinho aqui junto, né? E aí ficou Uhum. bem interessante, assim, essa reimpressão dele para poder reviver esse universo, já que ele tinha acabado. A gente reimprimiu ele dois anos atrás. E ele tem toda a parte de ritmos e traz essas músicas para que a pessoa possa acompanhar também as músicas junto com o Uhum. playback. Então o cara Ótimo. tem uma ligação com o universo também da estruturação musical, da linguagem da estruturação musical. E aí o André Prodóximo fez a edição das partituras dos temas e o Iê do Pandeiro fez a edição das partituras do pandeiro. E a gente Uhum. inseriu nisso o concerto para 2 pandeiros e orquestra de cordas do Tim Rescala, já que toda a ideia desse material é baseada no pandeiro de 10 polegadas, de pele animal e sua inserção dentro do universo do choro, ampliando um pouco para uma introdução ao universo do samba. Mas basicamente lida com as danças presentes e possíveis dentro da interpretação do estilo do choro, né? Não que elas não estejam em outros estilos, mas dentro do choro acontece. Então, valsa, machixe, até baião, shot, marcha rancho, frevo. A gente trabalhou alguns ritmos brasileiros dentro dessa roupagem do choro, Uhum. aplicando os ritmos ao pandeiro. E aí, o concerto para 2 pandeiros e orquestra vem para fechar um pouco essa história, para tentar trazer o instrumento como um instrumento de caráter um pouco mais solista dentro da obra e trazer uma visibilidade diferente para esse instrumento, já que para percussão em geral, porque a gente de maneira geral de alguma maneira assim, às vezes, né, visto com olhos assim pouco, às vezes um pouco preconceituoso em relação a, né, aquela piada da o percussionista não é músico, não sei o É. quê, Sim. essas Uhum. brincadeiras de que, né, que acontecem dentro do jargão, essas piadas que às vezes
elas até fomentam e prevalecem alguns tipos de preconceito em relação ao músico, como se o percussionista não soubesse ler música, ou não pudesse aprender a ler música, ou mesmo sem saber música, sem saber ler música, não estivesse com os seus conhecimentos ali à altura de um outro instrumentista, né? Então, eu Você acho não que acha que esse preconceito ele está até muito por causa de. Eu já até pensei em perguntar para algumas pessoas aqui, mas você tocou nesse assunto, interessante isso. Porque às vezes você está numa gig, então todo mundo ali, né, a galera do sopro, da harmonia e tal, todo mundo lendo, até o baterista, e às vezes só o percussionista não sabe ler. Você acha que talvez esse preconceito, até por causa dessa questão meio acadêmica também. Porque a gente vê muito isso, né? O pessoal não. Às vezes você está até com a galera que sabe ler, o pessoal só acompanha aqui, a gente vai tocando, vocês vão olhando aí, vão indo. Tá livre, pode fazer o que quiser aí. eu acho que tem uma coisa que acontece é que eu acho que alguns músicos não entendem que esse universo da percussão, eu acredito que ele tem uma especificidade como o universo da harmonia, como o universo da melodia. E o universo do ritmo, né? Agora voltando à especificidade da percussão como universo rítmico, ele também tem essas características e são universos, eu acho que eles se complementam, são lugares de um mesmo ambiente. Então, eu acho que às vezes as pessoas, infelizmente, criam esse tipo de preconceito por achar que o percussionista está num campo diferenciado daquele que ele está, de alguma maneira, vivenciando e expondo, né? E não, nós fazemos parte desse mesmo mecanismo, só que ele é composto de diversas facetas. E eu não acho que ler ou não ler música torna um músico melhor ou pior, né? Eu acho que não é essa a questão. Então, as pessoas que pensam assim, eu acho que isso é uma visão meio limitada. Ler ou não ler música, eu acho que é um tipo de competência que o músico pode ter a mais. E essa competência, é claro, ela pode abrir outros tipos de porta. Isso é inegável. Mas, Sim. e também, hoje em dia, não é que não faz muito sentido, mas não, estrategicamente, não é muito interessante que um cara que queira ser músico profissional não adentre dentro desse ambiente, porque ele vai limitar a sua história, né? Por exemplo, quando eu cheguei e entrei dentro de uma orquestra. Se eu tivesse um conhecimento técnico de leitura musical, eu teria aproveitado de uma maneira muito diferente. Mas não, eu tinha que estar preocupado com aquelas outras coisas, né? Então eu acho que acessar essas camadas da música faz com que a gente consiga vivenciá-la de uma maneira um pouco diferente. Mas como eu acredito que a música é a arte mais democrática que tem, qualquer uma dessas camadas são importantes e fazem parte do fazer musical. Então, Sim. desmerecer qualquer uma delas ou achar que uma elimina a outra, né? Não conhecer uma elimina a outra, eu acho isso uma visão um pouco limitada. Tanto é que existem diversos músicos que não sabem ler música, que formaram escolas reais e que a academia estuda, né? Então, a academia se volta justamente para esse conhecimento, que é muito engraçado, né? De alguma maneira, porque também precisa entender como é esse lado de, por exemplo, um músico que não sabe ler uma nota, não sabe, Sim. mas toca maravilhosamente Você, bem o seu instrumento, né? você for pensar até na questão das culturas regionais, esse pessoal que toca, às vezes, o congado, as festas de boi, essas questões, a galera tá ali mandando bronca nos ritmos, né? Essa expressão cultural aí que é passada de geração para geração na oralidade, e não tem, às vezes, nada escrito, né? Mas a galera tá ali, ó, mandando bronca. Com certeza, cara. E isso é muito É, bonito. Eu brinco com os meus alunos que os meus materiais, assim, eu falo assim sempre pra galera, ó, pessoal, não vai me chegar com esse livro numa roda de choro e vai olhar qual que é o ritmo antes de tocar. Né? Eu sempre brinco, ó, pessoal, esses materiais não servem para nada. Vocês podem pegar aqui e jogar ele no lixo. Eu brinco com isso. Por quê? Porque, na realidade, esses materiais, quando eu proponho essa ideia de escrita, eu proponho um tipo de abordagem, uma maneira que a gente pode ver a música e um material que a gente pode utilizar como pesquisa,
para a gente esquecer aquela história, como, né, como um exercício um exercício dentro das possibilidades do fazer musical. Então eu sempre brinco com eles, ó, o que importa, pessoal, é vocês chegarem na hora de tocar, principalmente música popular, é vocês estarem integrados de alguma maneira com, né, tipo, principalmente música popular, não, desculpe, em qualquer tipo de música, né? Uhum. Mas estar integrado com com o ambiente que vocês estão, né? Na música popular isso é um pouco mais, assim, eu acho que um pouco mais forte por conta justamente que a gente às vezes não usa partitura. Em comparação Uhum. que a música erudita, às vezes essa relação com a partitura, ela forma esse contexto um pouco diferenciado, né? Sim, com certeza. Pô, muito bacana. Deixa eu ver as horas aqui que o tempo passa voando, Vina. Já 46 minutos já, rapaz. Nós Eu temos que falo, aproveitar você. Hã? eu falo muito, desculpa, cara. O técnico aqui Não, na... a ideia é essa mesmo, é para tirar o máximo aí, extrair o máximo. Deixa eu só fazer algumas perguntas. Você gosta assim, você usa mais o pandeiro de couro ou você também dá uma flertada com o pandeiro de nylon? Cara, eu sou apaixonado por quem toca pandeiro de nylon, mas o pandeiro de nylon que eu toco é um pandeiro de nylon que eu tenho aqui, de 10, mais levinho, e com uma pele da contemporânea transparente, assim, porque os outros pandeiros de nylon, eu tenho uma super dificuldade. Eu acho maravilhoso a técnica diferenciada que o pessoal desenvolve, né, e que a galera arrepia dentro do pandeiro de nylon. E eu estou usando um pandeiro até que é uma pele que eu achei maravilhosa que o Rand Gloss me deu, que é uma pele da Da Remo, que remo? imita Sim, a pele animal. Eu gostei sim. muito dessa pele, sabe? Então agora eu tô meio híbrido entre pele animal e pele sintética, né? Mas eu admiro muito essa galera do pandeiro de pele sintética Sintética. que, poxa, que maravilha de técnica. Eles falam que essa pele da remo aí é para agradar os veganos, né? Porque tem a Ah, questão do couro animal e essa pele da remo vem para imitar e, né, essa questão toda aí. Mas eu vi que você também você usa mais o pandeiro de 10, 11 ou 12? só uso o pandeiro de 10. E às vezes uso o 10. pandeiro de 8. O de 11 eu nunca Uhum. tive. E o de 12 eu nem me arrisco, cara. Porque, olha, eu sempre digo que eu sou um pandeirista de pandeiro do meu pandeiro. Porque eu também tenho um pouco de dificuldade de tocar o pandeiro de 12, cara. A galera tem uma mão super rápida, musculatura. Eu não sei se é porque eu me afastei um pouco dele também, por conta de que eu tive um processo de tendinite que perdurou durante alguns anos. E aí eu fui meio que ficando um pouco com os pandeiros mais leves, sabe? Tentando trabalhar eles de uma maneira um pouco diferente. E também porque eu trabalhei sempre não muito dentro do universo do samba e mais no universo da MPB, então eu brincava um pouco mais com essa relação com o pandeiro de pele animal, sabe? Toquei muito Sim. pouco pandeiro de pele sintética. Aham. E grande Bubi chegando aí, Almir Luiz também, galera que chegou aí, bem-vindos. Ô, Bubi, abração pro Bubi, Bubi lá tá da lá. Itália. Bubi fica assistindo lá da Itália, esse horário para ele acho que já é 11 e tanto da noite, já é quase meia-noite. A Roberta do Pandeiro, a Roberta tá falando que seu livro é maravilhoso, sempre indica nas oficinas dela, bem legal, isso aí. Um dando força pro outro. E eu vi que você tá com o Obrigado. microfone aí também. Que microfone que você gosta de usar, microfonação assim no Cara, eu pandeiro? tô usando o 98A da Shure Ah, e uhum, eu tive esse 98A o beta. uhum, E eu tive um microfone que eu acho que é o melhor de todos, mas ele infelizmente estragou assim, que eu acho fantástico, que é o ATM-35. Eu uso hoje em dia eu uso ele como de voz aqui para dar aula, porque a cápsula dele está um pouco solta, tentei arrumar, não consegui. Mas o da Audio-Técnica ATM-35, eu até vi esses tempos que esse microfone voltou a ser fabricado, o ATM-35. O dia que eu tiver a oportunidade, eu gostaria de ter esse microfone de novo, que é um microfone que eu gosto muito. Mas o 98A da Shure também é fantástico, uhum. né? Legal. Tem uma galera que gosta de usar, acho que é um 98, não sei se é HC que fala, né? Tem um esquema assim Aham. também. Eu Tem. acho que o HC ele tem um clamp diferente, né? Eu não sei bem. Só que são caros para dar nesses microfones. Que no Caramba, Brasil a cara. gente sofre com isso.
E você gosta Isso. de usar pedal, brincar com isso, ou você gosta de usar o pandeiro mais no som dele mesmo? Eu gosto de usar ele no som dele, cara. Nunca brinquei com o processamento de pandeiro, assim, só de maneira muito formal, mas nunca, assim, né, nunca fiz uma pesquisa em relação a isso. Eu acho muito legal o trabalho do pessoal que desenvolve, né, essa transformação do pandeiro. Mas eu ainda não me arrisquei nessa área aí. Aí, ó, olha só o que que a Roberta tá falando. Ela tem para vender um usado, quer tá novo. Aí, ó, quem sabe você pega o outro microfone aí que você tava querendo. Já Olha, aparece na. Robertinha, esse aí é o É, microfone que a gente não diz não, né? Nossa. Ó, o Leozinho Gorosito entrou aí, ó. Não sei se você já bem-vindo. conhece o Léo Gorosito, músico Não, aqui de meu xará. Curitiba. Não, pô, Fantástico. seja bem-vindo, Léo. Ô, Vina, deixa eu fazer uma pergunta que eles fizeram aqui em cima. Não sei se foi o Marco, não, foi o Xavier, eu acho, que perguntou aonde, né, onde compra seu livro, é no seu site. Porque a gente já está partindo aqui para os final. Não dá nem tempo, às vezes, de falar dos seus projetos. Eu sei que você faz um monte de coisa agora, mas vamos primeiro aqui, tá dando aula online, tá? Essa questão do livro, do material, vamos fazer o jabá aqui primeiro. Pô, obrigado, né? O livro, pessoal, vocês podem encontrar no meu site. Desculpe, ele até estava desatualizado ontem, então caso vocês entrem e não consigam acessar hoje, eu tenho que dar um check ali nas atualizações. Amanhã ele já vai estar no ar, tá? Então, eu tive um problema de acesso aqui ontem. Então, se alguém tiver um problema de acesso, tenta acessar amanhã que já vai estar tudo ok. Mas pelo meu site vocês encontram ali todos os materiais, né? Tem o Pandeirada Pocket, o Pandeirada Grande e os materiais que a gente desenvolveu também voltado ao ensino de outros, de um compêndio de instrumentos e ritmos, que é os Ritmos Brasileiros Volume 1 e o Ritmo Brasileiro Volume 2, que são materiais voltados ao ensino de instrumentos do samba, né? Esse aqui dentro do universo do samba, birimbau, repique de mão, surdo, atabaque, Legal. e esse dentro do universo do ritmos nordestinos. E aí esse ano a gente lançou esse material que é o adaptação de ritmos brasileiros para carrom. Então, esse aqui é o material mais novo, Ritmos Brasileiros para Carrom, um DVDzinho. Todos os materiais têm aplicativo também. Então, vocês podem Pô, encontrar que na minha legal. página os links para os aplicativos e na minha página os links para a venda dos livros. Quem tiver dificuldade pode entrar em contato comigo também pelas redes ou pelo meu e-mail, vinapandeiro@gmail.com, que também é possível enviar para vocês a partir de depósito bancário. Quem tiver interesse aí, me procura nas redes, que eu sempre estou ativo ali e respondo vocês. Meu dinheiro vai ficar todo com Vina, meu Deus do céu. Ô, louco! Comprar material que não acaba mais, material de primeira, e é muito legal. Isso eu lembro dos seus materiais, igual você falou que já lançou há mais tempo, eu vi assim na internet, falar, pô, que legal. Aqui em BH tinha o Paulinho Silva, que lançou também o material há muito tempo, só que aí né, é o Pandeiro Pro, se eu não me engano, Pandeiro Uhum, Popular uhum. Brasileiro. Muito Aí legal seu o material dele. material, tinha um tinha uma galera, alguns materiais assim, mas realmente era muito difícil. Então acho que essa iniciativa que vocês tiveram numa época em que a internet não era, né, não era tão assim, foi muito, pô, hoje em dia é uma maravilha isso aí. Parabéns mesmo pela inovação, pelo trabalho né, que vocês fizeram e fazem ainda. E outra coisa, tá dando aula online? Não está? Como é que tá funcionando isso? Então, eu estou dando aula no Conservatório de MPB de Curitiba, a gente está fazendo aulas online, sempre lá. Estamos com um projeto muito legal que a gente acabou de lançar, que se chama Pandeirada Orquestra, que é um projeto com os meus alunos. A gente botou 37 pandeiros para tocar. Tem um Puxa, videozinho que a gente, junto com uma base de música, então quem tiver interesse, depois busca lá na minha página de YouTube, Pandeirada Orquestra, que é essa brincadeira que a gente quer tentar trazer os alunos para o ambiente da performance. Então a gente está trabalhando no ambiente online lá dentro do conservatório e também eu sou professor da Unespar, que é a Universidade Estadual do Paraná, onde eu também estou trabalhando de modo remoto. Então são as duas instituições que eu estou trabalhando e eu tenho muitos alunos queridos nessas duas instituições e sou muito grato de poder desenvolver um trabalho ali com música brasileira, com percussão e sempre jogando o peixe para o nosso lado, os amantes do pandeiro. Então o pandeirinho está em todas, né?
Com certeza. Ô, deixa eu ver. Esse é do Joaquim, filho do Vina. A Alessandra tá falando aqui. A minha companheira, acho que ele Pô, mandou alguma coisinha. Ah, ele mandou um coraçãozinho lá pra nós, ó. Que ótimo. é, isso aí. Beijo, filho. Pô, legal demais. Ô, Vina, cara, ficou. Vou te falar assim, que ficou o gostinho de quero mais. É bom que nós vamos trocar mais ideia depois, numa próxima live. Não conversamos quase nada ainda, porque são muitos anos que você tem de experiência, cara, mas, pô, agradeço, assim, imensamente, né, sua presença aqui, todos que acompanharam ali, mas você aí pela gentileza, por, né, por estar sempre trocando essa ideia aí, esses materiais, esses vídeos. Brigadão mesmo, viu? Deus abençoe cada vez mais seus projetos de vida aí. Poxa, a nós, cara. Eu agradeço muito o teu convite. Fiquei muito feliz, né, de fazer parte dessa galera toda, de estar junto com esses músicos fantásticos que você tem trazido aí, todo dia, né, semanalmente, uma lista completa de músicos. Então, parabéns você Pô, por esse valeu. trabalho, cara. E a gente tem que agradecer muito porque você faz com que a gente se conecte com outras pessoas, conheça outros músicos, né? Então, eu tô tentando acompanhar as que eu posso, e agora com essa coisa da carga de trabalho remoto, a gente sempre está tendo, né, Sim, um trabalho um pouco maior dentro da internet, então isso é muito legal porque você também, com essa tua divulgação, você faz com que as pessoas possam, através da internet, chegar a nós. E, poxa, obrigado mesmo, me sinto honrado de poder falar aqui no seu canal que envolve tanta gente aí dentro dessa história do pandeiro. pô, brigadão, cara. E assim, galera, eu sei que vocês gostam de ver o Vina dando aquela tocada, a gente tem mais um minutinho e meio aqui, manda bronca aí pra gente, se cair a live e você tocando, tá, tá ótimo. Então tá, eu vou aproveitar então, ó, galera. Eu preparei uma basezinha aqui. Eu acho que eu vou tocar em cima de uma base que é a base da música Êxtase, do, Freja, do já Djavan vai? Êxtase, e a gente vai tocar com a interpretação do Mano a Mano Trio, que é o grupo que eu tenho muito carinho, então eu fiz uma basezinha aqui pra gente brincar, tá? Vamos lá. Valeu, pessoal. Um abração.